Apresentar em português para facilitar a compreensão de todos, tá bom? Sem problemas, Lohan. Então, eu sou o Lohan, sou orientando do professor Luiz Galvão, da Unifesp. Esse trabalho ele faz parte da minha pesquisa de mestrado, que é nessa área de drones. E para esse trabalho tive a ajuda também da professora Anistela, da Unicamp. Então, como uma contextualização, né, a introdução, as RPAs, né, ou Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas, né, o AS, são conhecidas popularmente como drones. Eles já estão sendo usados, né? A motivação para esse trabalho foi Brumadinho, foi a primeira vez que eu vi eles usando drones com esse intuito de ajudar nas buscas, né, ajudar a salvar as pessoas ali. Então, eles já estão sendo usados em diversos setores por profissionais e demonstrando capacidade assim para ajudar, para auxiliar nos times, né, em solo. E isso pode ser um fator determinante para o aumento da assertividade das operações e um ganho na proporção das missões bem-sucedidas, né? Aqui, como os trabalhos relacionados, foram encontradas quatro outras revisões sistemáticas sobre esse assunto. A primeira é de Rege, 2021, que buscou investigar as capacidades, a performance, as barreiras envolvendo os UAS na logística humanitária. Ele analisou 142 artigos e focado na parte de transporte e entrega de suprimentos, pesquisa e monitoramento das áreas afetadas e de risco. E também a parte de comunicação e integração com os outros drones e as equipes em solo. Daoud et al., de 2021 também. Eles pesquisaram 52 trabalhos, né, de 2009 a 2020, com as aplicações dos drones divididas em quatro categorias, que eram na resposta, no mapeamento do gerenciamento do desastre, busca e salvamento, transporte e na parte de instrução. Merket e Bushell, de 2020, eles analisaram o desenvolvimento, o crescimento dos drones, né, em diversos setores e o impacto desses drones com outros usuários do espaço aéreo, né? Aula e Argos, de 2021, eles pesquisaram como os drones podem ser usados na área subsaariana da África e focado na parte de saúde e de agricultura, tanto de pulverização e na parte de entrega também de suprimentos médicos. E a adoção, eles ressaltaram que a adoção dos drones nessa região ainda está numa fase bem inicial. Partimos para a nossa pesquisa, a metodologia de pesquisa. Ela é composta em três fases. A parte de planejamento consiste na fase de definição do protocolo básico de revisão, envolve as questões de pesquisa, a identificação dos estudos, a seleção, a avaliação das strings de busca, os critérios de inclusão e exclusão, que vai ser parte da fase de avaliação da qualidade depois. Depois a gente parte para a condução, a fase de condução, que compõe a fase de identificação das pesquisas anteriores, dos trabalhos relacionados, e baseado nos critérios de inclusão e exclusão, extrai e sumariza os dados, avalia a qualidade dos artigos de acordo com uma tabela, que é o quanto aquilo se aproxima da pesquisa que está sendo feita, né? De modo para responder às questões de pesquisa através desses artigos. E, por fim, a fase de reporte, que é a fase de definição e a comunicação, a escrita e a estratégia de publicação dessa revisão sistemática, através dos dados que foram extraídos dos artigos. Então, aqui a gente tem o que é conhecido como PICOC, que é um acrônimo para população, intervenção, comparação, resultados e contexto. Para o caso dessa pesquisa, a população são os operadores do serviço de emergência, busca e salvamento, forças de segurança, pedágios e autoridades de gestão pública. A intervenção seria quais frameworks, processos ou métodos de inovação através dos drones são possíveis os tipos de operação.
os processos necessários e quais protocolos. A comparação seria entre os operadores de serviço de emergência com auxílio dos drones e sem esse tipo de tecnologia, e avaliar as implicações principais, as vantagens e as desvantagens que foram obtidas. Os, os resultados apresentaram uma visão geral e levantaram uma discussão sobre as novas ferramentas e aplicações para auxiliar nas emergências, contribuir para o projeto e servir como uma base teórica para futuros trabalhos relacionados. E o contexto seria a parte de emergências, tanto em cenários urbanos ou em cenários mais isolados, mais remotos, cenários de pós-desastre e outras situações envolvendo risco e alguma vulnerabilidade à vida humana. Então, aqui a gente tem um diagrama da condição da fase. Foram pesquisadas 4 bases, a W3E Explore, Science Direct, ACM Digital e Scopus, onde foram aplicadas essas strings, que seriam os mecanismos de buscas através das palavras-chave, e foram encontrados artigos no total de 1.030 dessas 4 bases, um volume bem considerável de trabalhos. E para esses artigos foram aplicados, então, os critérios, né, de seleção e foram importados 173 artigos. Desses foram submetidos ao questionário de qualidade para ver o quanto eles se aproximavam da pesquisa. Foram aceitos 129, duplicados 18 e rejeitados 26 por cada critério que está ali. E desses ainda que foram aceitos, foram lidos os abstracts e avaliados com uma nota de 0 a 10, onde a nota de corte era 6. Então, passaram 86 artigos e foram excluídos 43. Esses 86 foram analisados para compor essa pesquisa, que os resultados e as análises mostram que a maioria dos Estados Unidos, com 16 trabalhos, seguido por Suécia, Canadá e Índia, depois Itália, Japão e China. Teve um do Brasil, que foi analisado, e em termos de continentes, a Europa teve 35 trabalhos, devido à soma de todos os trabalhos ali, foi a Europa primeiro, seguido da América do Norte, da Ásia, Oceania, África, um do Brasil e um da América Central. E essa aqui como principal aplicação, assim, as principais aplicações para os drones, mostraram que eles foram usados para ajuda humanitária, 11 trabalhos como resposta, o drone sendo a resposta ao desastre, 10 focado no sistema e a gerenciamento do desastre, 10 trabalhos abordaram drones equipados com desfibriladores para casos de parada cardíaca, 8 para classificação das imagens obtidas através do drone, 7 focadas em frameworks e estruturas de comunicação entre eles, 6 focado na parte de logística e entrega de suprimentos médicos através dos drones, 8 com várias aplicações, 2 equipados com um mini sistema de monitoramento do paciente através do drone, 2 onde os drones foram usados como suporte à equipe em solo, que o drone estava equipado com uma boia de flutuação para ajudar em casos de afogamento em praias, e nenhum que teve o objetivo não claramente mencionado. As questões de pesquisa que foram levantadas para essa pergunta, para esse trabalho, primeiro seria quais sistemas, estruturas ou requisitos, organizações e regulamentações eram necessárias para operar os drones para esse tipo de ajuda humanitária e resposta à emergência, e se eles já existem. Então, isso pode variar para cada aplicação, para cada região, mas basicamente a gente viu que era necessário um sistema de legislação robusto, uma parte de planejamento e monitoramento de toda a missão, sistemas e frameworks para coordenar o voo do drone de forma segura, ter um controlador de missão e um operador desse drone, e outras funcionalidades também, tecnologias que poderiam ser incorporadas ao drone, como carregar um tipo de suprimento, um tipo de sensor específico para ele cumprir a determinada missão.
A segunda questão de pesquisa é quais os potenciais beneficiários em ter os drones para ajuda humanitária e resposta à emergência e se ele já traria algum benefício à sociedade. E os estudos mostraram também que várias instituições podem ser beneficiadas. Teve vários estudos em parcerias com hospitais, serviços de emergência, helicópteros, a parte de salva-vidas. E eles podem dar uma informação precisa para as equipes em solo e podem chegar rapidamente ao local. Então, antes da ambulância chegar, antes das equipes chegarem. E o uso dos drones em áreas de risco não expõe o operador de resgate àquele risco. Então, ele minimiza os efeitos adversos adicionais, e isso, para situações de vulnerabilidade, é bem efetivo. Ele pode favorecer bastante, não expondo os operadores para essa situação de risco, né? Terceira questão de pesquisa é quais os passos são necessários para desenvolver os drones como ajuda humanitária e resposta à emergência. E também envolve vários passos de acordo com a região e a aplicação dos drones, mas de modo geral é necessário que o estudo aconteça de forma que tenha os planejamentos da missão, um briefing do escopo da operação, coordenar com os times em solo, receber autorização e aprovação das autoridades locais, principalmente das de controle do espaço aéreo, que tenham a habilidade dos pilotos e operadores para operar o drone com o devido treinamento, que haja também o monitoramento dos operadores de solo para obter o progresso no final da missão. E, por último, é necessário também ter um protocolo de armazenamento, manutenção, assistência técnica dos equipamentos, né, do próprio aeronave em si, dos periféricos, das câmeras, sensores, a bateria. Tem que ter uma estação de recarga e acomodação desses equipamentos. E, então, isso permite que as missões aconteçam de forma segura, né? Por fim, a última questão de pesquisa explora como as operações serão, se já existem protocolos e como deverá ser esse serviço, né, e como isso pode ser validado. As questões também dependem de cada aplicação, mas, de modo geral, considerando os diferentes cenários, é preciso, eles vai, podem ser validados tanto de estudos teóricos, como aconteceu, através de simulações de computador, através de simulações em campo, utilizando drones e pessoas para simular as vítimas, ou através finalmente, através de situações reais, como foram usados os drones, no caso do próprio Brumadinho, como eu citei. Teve casos em áreas de vulcão, áreas de tsunami, e que foram utilizados os drones para ajudar as equipes de resgate ali a encontrar as vítimas. Por fim, devido às características de versatilidade e mobilidade do drone serem geralmente de dimensões bem reduzidas e também de custos reduzidos em comparação com os outros veículos, né, principalmente com helicópteros, que forneceriam essas imagens antes. Os drones, eles mostram bastante potencial para a utilização de risco e situações de emergência, por várias vantagens que foram comentadas aí, principalmente não expor o operador ao risco, e, e isso pode aumentar bastante as situações, as operações que eles podem ser usados e o bom resultado da missão. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui e fico aberto agora para as perguntas. Muito obrigado, Lohan, pela apresentação. Pessoal, algum ponto? Lohan, é o Francisco aqui, né? Boa tarde, obrigado pela apresentação, bem interessante. Eu queria saber assim, se vocês estão no contexto de um projeto que efetivamente vão utilizar, ou tem a intenção de utilizar drones para situações de emergência, e se tu puderes, se vocês estiverem nesse contexto assim, de um projeto mais amplo, se tu pode dar uma visão assim, geral, falar um pouquinho do projeto.
A minha pesquisa de projeto ela é focada em estabelecer guidelines para ajudar os operadores do serviço de emergência e forças de segurança a utilizar os drones dentro de um contexto mais urbano, principalmente cidades inteligentes, porque a gente acredita que seja um ambiente mais propício. A princípio seria um estudo teórico. No início do mestrado, a gente estava pensando em adquirir uns drones e fazer uma pesquisa de campo com o apoio dos operadores, né, com o apoio dos bombeiros. Mas isso não foi possível, a gente não conseguiu e seguiu de forma teórica mesmo. Mas pode ser uma sugestão para trabalhos futuros até utilizar a minha pesquisa que está sendo feita, usar os guidelines que serão validados com os profissionais e utilizar os drones, sim, em cenários reais. Eu tive com alguns bombeiros, autoridades que já utilizam os drones. No Rio de Janeiro, eles já têm um grupamento próprio para drones. Em Minas Gerais, eles têm também. Em São Paulo, eles estão utilizando na segurança pública. Eu tive com eles também, conversei com eles. Então, já tem algumas autoridades que já estão utilizando, sim. Talvez seja uma oportunidade aí de, quem sabe, um dia em São José também começa a usar os drones a serviço das autoridades aqui. Perfeito, obrigado. Nada. Obrigado, Lohan, pela apresentação. Obrigado. Pessoal,